A primeira turma do STF julgou hoje as denúncias contra mais um núcleo da tentativa de golpe de Estado. Dos 12 acusados, quase todos militares, 10 se tornaram réus. A decisão dos ministros da primeira turma foi unânime. Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam integralmente o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a denúncia da PGR, o grupo tático era responsável por planejar ações coercitivas, inclusive com uso de força. Por exemplo, a Operação Punhal Verde e Amarelo, que previa o monitoramento e até a morte de autoridades. Entre elas o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Durante o julgamento, a subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, afirmou que os acusados teriam pressionado o alto comando do Exército a aderir ao plano golpista e que os fatos comprovam que o núcleo agiu depois de perceber que não conseguiria reverter o resultado das eleições. Os advogados dos 12 acusados pediram a rejeição da denúncia por falta de provas. Entre os argumentos, alegaram que a reunião ocorreu no final de novembro de 2022. Não teve conspiração golpista, que foi apenas uma confraternização, uma conversa de bar. Que os acusados não pressionaram o alto comando a aderir ao golpe porque um coronel não poderia pressionar um general. E atacaram a delação do tenente-coronel Mauro Cid. No seu voto, Moraes disse que os oficiais das Forças Armadas desrespeitaram a hierarquia, a disciplina, a democracia e o Estado de Direito e ainda vazaram uma carta golpista para pressionar o comandante do Exército a aderir ao golpe. Moraes afirmou que, na democracia, as Forças Armadas não podem interferir no resultado das eleições. No Estado democrático de direito, após o segundo turno, após as eleições, as Forças Armadas não têm que decidir nada. Não tem que decidir para que lugar nenhum o presidente que perdeu a reeleição vai. Quem perde a eleição numa democracia, seja no Brasil, seja na Inglaterra, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, quem perde as eleições vai para casa e vira oposição e tenta voltar 4 anos depois. Esse é o regime democrático. Pela primeira vez desde o início do julgamento, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, entendeu que não havia elementos suficientes para acolher a denúncia contra 2 acusados. No caso, o coronel da reserva, Cleverson Ney Magalhães, e o general Newton Diniz Rodrigues. Ao todo, desde março, a primeira turma do STF tornou réus 31 dos 34 denunciados. Falta ainda julgar a denúncia contra Paulo Figueiredo, que está foragido nos Estados Unidos. Tornaram-se réus nesta terça-feira um agente da Polícia Federal e 9 militares da Ativa e da Reserva, inclusive os Kids Pretos, militares especialistas em operações especiais. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e destruição de patrimônio tombado.